Vamos lá, gente. Boa noite. Bora lá. Gente, antes de a gente começar, algumas considerações iniciais. Primeira consideração é que eu entendo que todos vocês já sabem a matéria, tá? Então a gente vai fazer as 50 questões, entendendo que você já viu toda a matéria, beleza? Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então, o que eu vou fazer aqui na aula de hoje? Hoje é uma revisão, então eu vou tocar naqueles pontos que realmente podem tirar muita dúvida na hora da prova. Então, por exemplo, tem coisa que eu não vou falar. Não vou ficar falando aqui que LAN é rede local, MAN é metropolitana. Não vou ficar fazendo isso. Isso você já sabe, tá? Eu vou tocar naqueles pontos que na hora da prova pode dar uma dúvida danada. E aí, tá tudo aí nesses exercícios. O segundo ponto que eu vou tocar aqui com vocês antes é que eu já coloquei esses desenhos aqui, ó. A maioria deles estão aí na apostila, né? Na lista de exercícios, exatamente para evitar de você ficar escrevendo muito aí e não prestar atenção no que realmente vale a pena, tá bom? Então eu já coloquei aí, por exemplo, ó, esse primeiro desenho aqui, que é sobre o modelo OSI, vai ter uma questão de modelo OSI, 1 ou 2, isso é certeza, tá aqui, ó. E aí você tem aí do lado, eu não sei se vocês perceberam, eu botei embaixo a numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, viram isso? Porque se eu falar de alguma camada, você vai e escreve nesse buraco aí, entendeu? Já coloca nele aí, não precisa ficar desenhando tudo de novo, porque já está aí, porque senão vai demorar muito, beleza? O que tiver que colocar no caderno, você vai perceber que não vai estar aí em algum lugar, se você quiser escrever, aí você escreve. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa é falar do modelo OSI. Como é que funciona o modelo OSI, gente? O modelo OSI, ele explica o funcionamento de uma rede. Do mesmo jeito que um organograma explica o funcionamento de uma empresa, o modelo OSI explica o funcionamento de uma rede. Então, quando eu quero falar de algum componente da rede, esse modelo explica muito bem. Assim como o organograma explica o funcionamento de um órgão, a pirâmide explica o funcionamento da Constituição. É isso que representa o modelo OSI. O modelo OSI ele é um modelo internacional. O modelo OSI, a primeira questão que pode cair na prova e vai ser de graça se cair, é a quantidade de camadas. Então você tem que saber que o modelo OSI tem 7 camadas, tá bom? Então o modelo OSI ele funciona assim, ó. Aqui é a pessoa que vai enviar a informação e aqui é a pessoa que vai receber a informação. Por isso que eu coloquei o desenho 2 vezes. Aqui vai enviar e aquele lá vai receber. Então a informação ela é padronizada porque independentemente desse cara estar em outro país, a informação vai chegar lá. Por quê? Porque ela vai passar por um padrão até chegar lá, chegar da mesma forma. O modelo OSI serve para isso, para padronizar a comunicação, mesmo que sejam equipamentos diferentes, mesmo que sejam redes diferentes, países diferentes, vai haver a comunicação, vai ocorrer por causa do padrão. Tudo bem? Então, como é que funciona aqui? Só para você entender o funcionamento das camadas. Ó, a informação ela sai daqui, ó, do computador da pessoa que está enviando. E essa informação ela vai descendo por todas as camadas, ela vai se formando. E aí, quando ela chega lá para outra pessoa, ela vai subindo. Então, o funcionamento da camada é um U. Ele vai descendo aqui, formando a informação, e depois vai subindo até chegar na tela do usuário aqui. Funciona dessa maneira. Então, a informação está aqui, ó, ela vai passando por um processo de encapsulamento. A informação vai sendo colocada num pacote maior, sempre colocando dentro de um envelope maior, você pode entender dessa maneira. Então, se na prova falar assim, que no modelo OSI ocorre um processo de encapsulamento, é porque está encapsulando aqui até chegar na camada física. Chegou na camada física, vira energia elétrica ou pulsos ópticos, porque pode ser fibra óptica, pode ser cabo de par trançado, coaxial, não importa. A informação vai ser enviada e vai subir. E aí, quando sobe, não é mais processo de encapsulamento, é o contrário, é processo de quê? Desencapsulamento, porque a informação tem que chegar aqui, ó. Olha para cá. Ó, informação desceu, encapsulou. Desceu, encapsulou. Desceu, cada camada vai colocando informações nessa informação menor e vai crescendo essa informação, ó. Vai chegar aqui, ó, na camada física, vai ser transformada em energia elétrica,
vai chegar na outra camada física, que vai mandar para cima, até chegar aqui de novo. Você vai ver que a informação vai estar no mesmo formato, ó. No mesmo formato daqui vai estar aqui, porque essas duas camadas se conhecem. E aí vai subindo até chegar lá. Tudo bem? Então, quando falar na prova, encapsular é quando está enviando. Quando você está recebendo é o quê? Desencapsular. Então, essa palavra ela pode cair na prova e a galera não sabe o que está falando, às vezes. Por isso que eu já falei aí para vocês que é um processo de encapsulamento e desencapsulamento. Beleza, isso é a primeira coisa que você tem que saber. Quantas camadas tem no modelo OSI? 7. Tem que lembrar disso. Tem que saber quais são as camadas na hora da prova? Sim. E as camadas, elas são numeradas, tá? De baixo para cima. Na prova ele pode falar assim, ó. Ele pode falar camada física, mas ele pode falar camada 1, tá? Ele pode falar camada de rede. Camada o quê? 3. Então ele pode falar os números. Se ele falar a palavra, fica melhor, mas ele pode falar o número. E quando eu falo para o aluno lembrar, ele pode lembrar assim, ó. Astref, ó. Astref. A Astref vai lembrar as camadas do modelo OSI, tá? A Astref, aí você lembra das camadas. Agora, só isso que cai na prova? Não, você tem que saber o que está em cada camada dessa aqui. Por exemplo, a camada física, gente, ela entende só energia elétrica. Cada camada aqui vê a informação de uma forma, tá? A camada física, ela só enxerga a informação dessa forma aqui, ó. Tudo para a camada física é chamado de bit. Para a camada física, tudo é bit. Quando vai subindo de camada para camada, a informação vai se transformando. Então, quando falar assim, é a camada responsável pelos bits, pela energia elétrica, você vai lembrar que ele está falando da camada física. Então, na camada 7, na camada 1 aí, que você vai colocar aí no desenho de vocês, tá com a apostila aí, né? Na camada 1, que é a camada física, você escreve aí, o que está nessa camada? Você bota aí, energia. Bota assim, energia, bits. O que está nessa camada? Energia, bits. Sempre que falar bits na hora da prova, se falar das camadas, essa camada é responsável. Quem é que é da rede de computadores que trabalha com energia, que trabalha com bits? Aí você vai botar aí do lado. Os cabeamentos, tá? Cabeamento está na camada física. Todo tipo de cabo está na camada física, porque o cabo só enxerga energia. Cabo não tem inteligência nenhuma. Cabo só sabe o que é energia elétrica, pulso elétrico, pulso luminoso, caso seja um cabo de fibra ótica. Então, falou energia, bits, falou cabo, está nessa camada física. O único componente que você vai lembrar na hora da prova que está nessa camada aí é o hub. Já ouviram falar em hub? O que é o hub? O hub é um equipamento central que vem os cabos de rede dentro da empresa. Então, vamos dizer que você tem um monte de computador na empresa, esses computadores são conectados por cabos no hub. O hub é o ponto central da rede. É isso aqui, olha para cá. Ó, aqui tem os computadores, ó, computador, ligado a um hub. A informação vai para o hub e o hub envia essa informação. O hub é o ponto central da rede. Só que não existe só o hub. Existe hub e existe o quê? Switch. E a diferença entre esses dois equipamentos é exatamente em qual camada eles se encontram. Volta lá nas camadas, veja. A camada física, você vai escrever quem está aí na camada física. Hub. Você bota aí, HUB, hub. Está na camada física na hora da prova. Isso aqui já é uma questão fácil de cair. O hub está na camada física, mas o switch não está na camada física. Eles têm a mesma função dentro da rede? Sim, eles servem para ligar computadores para formar uma rede. Mas na hora que coloca eles no esquema aqui, eles têm função diferente dentro do modelo OSI. O hub só entende energia elétrica. Ele só vê a informação desse jeito. Ó. Olha como é que o hub vê a informação, zeros e uns. Só que na camada de enlace, a informação já não é mais vista dessa maneira. A informação é vista dessa maneira na camada de enlace. Ó. Ele pega dessa maneira e enxerga dessa maneira. Todos os componentes que estão na camada de enlace enxerga a informação dessa maneira, que vai ter o endereço de origem da informação e o endereço de destino da informação. Nessa camada de enlace, você vai botar aí. O que está nessa camada de enlace? Você vai botar quadros, escreve aí, quadros,
O que é quadro? Na camada física enxerga bits. Na camada de enlace enxerga o quê? Quadros. A informação vira um quadro, um pedaço da informação. Quadro é um pedaço da informação. Professor, eu já ouvi falar de pacote. É parecido, é porque pacote é em outra camada. Na camada de enlace é quadro. E o quadro tem o endereço de origem e de destino? Tem endereço de origem e de destino. Quem é o equipamento que consegue entender qual é o endereço de origem e de destino e que está nessa camada? O switch. Coloca aí, o switch está nessa camada. Então, na camada de enlace, que nem eu falei, eu vou tirar mais dúvidas aqui. Camada de enlace tem switch. Na camada física tem o quê na hora da prova? Hub. Então, isso já é uma questão fácil de cair. Switch na camada de enlace e hub na camada física. Olha para cá. Olha para esse desenho aqui. Vamos lá. Quem é esse equipamento aqui pode ser aqui no meio? Ele pode ser um switch e ele pode ser um hub. O hub enxerga a informação como zeros e uns. O hub só vê isso aqui, ó. Isso aqui é a informação para o hub. Para o switch, não, a informação é bonitinha para o switch, ó. A informação é assim, ó. Endereço de origem e endereço de destino. Por isso que esse computador 1, quando ele vai falar com o computador 4, por exemplo, ó, se for o hub, a informação bate no hub e o hub não sabe nem para onde que vai enviar, porque ele não sabe qual é o endereço de origem e de destino. Ele acaba enviando para todo mundo. O hub é exatamente o equipamento burro, porque ele pratica o que a gente chama de broadcast. O que é enviar para todos? Broadcast. Broadcast é enviar para todos. O hub só trabalha em broadcast. Por quê? Porque ele é da camada física. Ele não entende isso, ele não vê isso aqui, ó. Isso aqui é bonitinho, para ele é isso aqui, ó, zeros e uns. Então ele acaba enviando para todos. E aí a rede fica lenta por causa disso. O switch tem endereço de origem e endereço de quê? Destino. Quando chegar no switch, o switch vai falar, ah, tá vindo daqui e tá querendo enviar para tal porta. O switch envia diretamente para a porta correta. Porque o switch está em qual camada que eu falei? Enlace. Então bota aí na camada de enlace. Switch está na camada de enlace? Sim. Quem mais está na camada de enlace? Endereço MAC. Coloca aí, endereço MAC. Presta atenção que são nesses pontos aí que o CESP vai jogar. Endereço MAC está em qual camada na hora da prova? Enlace. Aí você fala, pessoal, o que é endereço MAC mesmo? Não lembro mais não. Endereço MAC é o endereço da placa de rede do computador. A placa de rede do computador tem um endereço que já vem de fábrica. O endereço que já vem de fábrica na placa de rede é chamado de endereço MAC. E aí você escreve na frente do endereço MAC aí, físico. Endereço físico. Tá? Então o endereço MAC é o endereço o quê? Da placa? Físico. É o endereço físico da placa. Então presta atenção, eu já estou tocando como se eu fosse fazer a prova de vocês. Na prova, o fato de falar endereço físico, está falando que é o endereço o quê na prova? MAC, que é o endereço que tem na placa de rede do teu computador, que já vem gravado de fábrica. Nenhuma placa de rede tem endereço MAC igual, todos são diferentes. Toda placa de rede tem endereço diferente. Falou que é um endereço físico, toma cuidado para não colocar o endereço MAC, porque é o endereço físico, na camada o quê? Física. Não está na camada física, na camada de enlace. Tá bom? Então esse quadro aqui, olha para cá. Esse quadro tem o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Beleza? Quem está mais nessa camada se cair na prova? A placa de rede. Ué. Se a placa de rede tem o endereço MAC, ela está nessa camada aí. Tá? Então falou da placa de rede do computador, está nessa camada. Beleza, vamos subir. Olha para cá, ó. A informação chegou nos cabos do teu computador e está subindo para chegar lá no teu computador. Eu enviei, ó, encapsulou. Foi pelos cabos de rede e está desencapsulando para chegar lá no teu computador. Quando a informação sai daqui e vem para a camada de rede, a informação já é outra coisa. Ela não é mais chamada de quadro aqui, ó, na camada de rede. Aqui a gente chama de pacote. E o pacote é muito parecido com o quadro, porque o pacote vai estar assim, ó, o pedaço da informação e vai ter um endereço de origem, um endereço de quê? Destino. Olha como o pacote parece com um quadro. Também tem endereço de origem e de destino. Só que no pacote o endereço é diferente. Não é endereço MAC mais. Bota aí na camada de rede, pacote. Escreve na camada de rede, pacote.
E qual é o tipo de endereço usado no pacote? Endereço IP. O endereço IP na sua prova está nessa camada aí de rede. Endereço IP está na camada de rede. Beleza? O endereço IP está na camada de rede, coloca aí. E o endereço IP é considerado físico ou lógico? Ele é lógico, escreve na frente, IP é endereço lógico. Na prova já sabe, né? Se ele inverter IP, endereço físico, MAC, endereço lógico, vai estar falso. Tá? Então já estou te falando como que pode cair na prova. Tá? A gente não tem tempo de ver tudo, mas já estou dando as dicas pontuais. Beleza, quem está mais na camada de rede, além do IP e além do pacote, está nessa camada. Você vai botar aí o roteador. O roteador está nessa camada. Roteador está nessa camada. Beleza? O roteador nunca entende endereço físico. O roteador nem sabe o que é endereço MAC. Porque o roteador não trabalha na camada de enlace, ele trabalha na camada de rede. Então o roteador só enxerga endereço IP. Ele nunca enxerga endereço físico, porque para ele não existe esse endereço físico. Ele só enxerga o pacote, endereço de origem e de destino IP. Na camada acima, camada de transporte, coloca aí. A camada de transporte, ela não tem equipamento. Ela só tem protocolo. Quais são os protocolos que atuam nessa camada? São 2. Você vai botar aí, na camada de transporte, você vai botar esses 2 protocolos aqui, ó. Olha para cá. TCP e UDP. Isso aqui é a questão certa na prova. Isso aqui vai ter uma questão dessa aqui na prova. Do modelo OSI já falei, vão ser 2. Aqui vai ter uma questão na prova sobre isso aqui, ó. UDP e TCP. Esses aqui são os protocolos de transporte. Protocolo de transmissão, tá? Qual é a função desses protocolos? Quando a informação vai subindo, olha para a camada aqui, ó. Ó, presta atenção. Eu vou enviar, presta atenção agora no processo, só para você entender um pouquinho melhor. Deixa eu apagar isso aqui do meio. Eu vou enviar para você um e-mail, beleza? Tá aqui o e-mail que eu vou enviar para vocês. Digitei o e-mail. Tá aqui o e-mail. Quando tiver na camada de aplicação, meu e-mail vai ser um pedaço de dado, e aí essa camada de aplicação vai inserir um selo nesse pedaço de dado, escrito assim, ó, o selo, SMTP, que é o protocolo responsável pelo envio do e-mail. Quando chegar na camada de apresentação, a camada de apresentação vai colocar informações dela aqui, a camada de sessão vai colocar informações dela aqui, e olha o que vai acontecer. Quando essa informação chegar aqui na transporte, o SMTP, ele tá nessa informação ou não tá? Tá. O transporte vai falar, cara, o cara quer enviar um e-mail. Se o cara quer enviar um e-mail, eu tenho que colocar um transmissor nesse e-mail. E aí a camada de transporte vai colocar um transmissor nesse e-mail, dizendo quem vai transportar esse e-mail. E aí ele vai poder escolher ou TCP ou UDP. Qual é a diferença desses dois? O TCP garante a entrega do pacote. Ele vai fazer uma transmissão que garante a entrega. Não quer dizer que ele que vai levar a informação, ele vai colocar um código de transmissão que garante que a informação vai chegar no destino. O UDP é o contrário, ele não garante, isso aqui é básico já, gente, para nós que está estudando para a carreira policial, isso aqui já é básico, não garante a entrega. Vamos lá, o TCP, ele é orientado à conexão, e esse nome vai ser muito importante que eu vou definir junto com vocês aqui, ele é orientado à conexão. O UDP é o que então? É o contrário, não orientado. Não orientado à conexão. Olha outra informação muito importante que quase ninguém sabe. O TCP, ele só trabalha em unicast. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. E o UDP, ele trabalha unicast, broadcast, ele consegue fazer transmissão dessas 3 maneiras e multicast. Aí você vai falar, professor, mas o que quer dizer unicast, multicast e broadcast? Olha para cá, eu coloquei o desenho aí para vocês. Ó. Unicast é quando o envio é só para uma pessoa.
Então, quando eu quero ter comunicação, presta atenção, ó. Quando eu quero ter uma comunicação só entre duas pessoas, o TCP funciona muito bem. Quando eu quero uma comunicação só entre duas pessoas, o unicast é esse tipo de comunicação, um para um, ó, um para um. Broadcast é exatamente o que eu tinha falado. Broadcast não é um para um, é um para muitos. Olha aqui, ó. Eu envio informação para todo mundo. Na verdade, um para todos, né? Seria o mais viável falar, um para todos. Broadcast é enviar para todos. E multicast, toma muito cuidado para não confundir na prova, broadcast com multicast. Broadcast é para todo mundo. Se for para todo mundo, é broadcast. Se for só para alguns, é o quê? Multicast. Um para um, une. Todos, broad. Parte, não todos, multi. Dá para entender isso aqui ou não? O TCP trabalha em serviços que precisam somente unicast. Não tem broadcast, não tem multicast. Quando o serviço precisa fazer uma comunicação em broadcast, não tem escolha, tem que trabalhar nesse. Esse aqui não faz broadcast, só esse que faz. Esse faz os três, ó, unicast, broadcast e multicast. Ele trabalha com os três. Aí você vai falar, professor, mas o que tem a ver isso? Daqui a pouco você vai entender o que tem a ver, tá? Daqui a pouco. Então, essas três informações aqui são muito importantes para vocês entenderem o processo que eu vou falar daqui a pouco. Olha para cá. Então, transporte tem o que na hora da prova? TCP e UDP. A informação vai subindo, ó. Vai subindo. Essa camada quase não cai, mas se você quiser depois dar uma lida em casa. Essa camada aqui quase também não cai, mas eu quero que você escreva nela duas coisas. Essas camadas aqui quase não caem, cai mais é aquela lá de cima. Mas você vai botar na apresentação uma coisa aí. Você vai botar assim, criptografia, coloca na apresentação. Sessão não precisa se preocupar não, mas coloca aí, apresentação, criptografia e compactação. Criptografia e compactação. Então, sempre que falar qual é a camada que faz criptografia e compactação, você vai colocar aí. Aí você fala, professor, por que sessão não é importante? Porque sessão, quando cai, é muito na cara. Ele vai botar assim, ó, a camada de sessão, inicia uma sessão e termina uma sessão de comunicação. Né? Então, já estou te avisando, porque pode ser que na hora da prova você fale, não, tá falso porque está muito fácil. Sessão não tem o que se falar. Inicia a sessão e termina a sessão de comunicação. Agora, a apresentação vai falar o que na hora da prova? Criptografia e o quê? E compactação de dados. Beleza. Agora vem a camada que é a mais importante desse modelo, que é a camada de aplicação. Você tem que saber quem são os protocolos que estão lá. E depois você tem que dar uma olhada para que serve cada protocolo. Eu vou colocar, olha para cá, eu vou colocar alguns que eu acho importante aqui falar, mas a gente vai falando também junto no exercício. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pancada de questão tudo uma vez só. Olha para cá. HTTP está na camada de aplicação, SMTP está na camada de aplicação, POP, IMAP, todos aqueles protocolos que vocês já estudaram estão naquela camada. Ó. IMAP, DHCP, UDP, DNS, pensei uma coisa e falei outra. DNS, o que mais aqui? FTP, Telnet, tudo isso aqui, ó, está na camada de aplicação. Coloquei aqui os principais. Mas todos esses protocolos que vocês usam em serviços do dia a dia estão nessa camada. Aqui só para relembrar, HTTP, envio de e-mail. É? É? Não, claro que não. HTTP é acesso à página. Quando você acessa uma página, é o HTTP que transfere a página para o seu computador. Então, HTTP na hora da prova, transferência de página. SMTP, envio de e-mail. Só que na prova, toma cuidado. Olha como é que funciona aqui, ó. Ó, esse cara quer acessar uma página aqui. Presta atenção. Ó, o cara vai acessar a página. Quando ele quer acessar a página, é o HTTP que ele usa aqui. Para acessar a página é transferida para cá. Quando é para enviar e-mail, ele envia por SMTP, né, para o servidor. E o servidor recebe por SMTP, que é uma coisa que as pessoas erram na hora da prova, porque estuda assim, seu e-mail está partindo. Não, seu e-mail está partindo, só envie. E o recebimento?
Né? Então, seu e-mail está partindo? Não, isso aqui serve para envio e recebimento, não é só para envio. Envia pelo cliente e recebe pelo servidor. E POP e MAP, sim, é para recebimento apenas. Então, SMTP, envio só ou envio e recebimento? Se ele falar envio, vai estar certo? Vai. Se ele falar envio e recebimento? Também. Você tem que ler lá. Agora, POP e MAP só serve para quê? Só serve para receber. Tá? Então, esses dois aqui, ó, esse aqui é acesso à página, esse é só envio de e-mail, esses dois é para receber, é o programa configurado para receber o e-mail. DHCP, DNS são os dois que eu estou apostando para a prova, daqui a pouco eu vou falar. FTP é transferência de arquivo. Transferência de arquivo no FTP. E o Telnet é para quê na hora da prova? Acesso remoto. Olha para cá. Acesso remoto. Beleza. Todos esses protocolos estão em qual camada na hora da prova? Aplicação. Todos. Esses dois aqui eu quero que você coloque na frente, porque esses dois eu estou apostando na prova. DNS, você vai escrever na frente. DNS, ele faz isso aqui, ó. Converte domínio em IP. DNS, converte domínio em IP. DNS. Então, como é que funciona o DNS? Você vai acessar uma página, a página está no servidor aqui, ó. Você teria que saber o IP do servidor para acessar a página. Você sabe qual é o IP do CESP? Não, você digita lá cesp.nb.br. Você digita o domínio do CESP. Quando você digita o domínio do CESP, você está entrando em contato com o DNS. O DNS vai verificar se existe um IP de algum computador que está relacionado ao domínio que você digitou e ele converte em IP para ter a comunicação. O DHCP, ele funciona da seguinte maneira. Configuração, você vai botar aí, ó, configuração, esse é o que eu estou apostando para a prova. Configuração dinâmica. O que quer dizer configuração dinâmica? Configuração que é automática de IP. Vamos lá. DHCP é o que mesmo na hora da prova? Se você for pela sigla, ó, Dynamic Host Configuration Protocol. Configuração dinâmica de endereços ou computadores. Configuração dinâmica de IP. Presta atenção. Vamos dizer que lá em casa tem 30 computadores. E eu já pensou se eu tivesse que colocar manualmente o endereço nesses computadores? Sendo em cada um são 30, demoraria muito tempo. Então, configura um servidor DHCP lá e o servidor DHCP distribui IP para todo mundo que está na rede sozinho, automaticamente. Entenderam essa lógica, sim ou não? Agora, olha para cá. Olha como as coisas vão se encaixando. Olha para cá. Ó, veja. Aqui é um equipamento central de uma rede sem fio. Esse equipamento central de uma rede sem fio, ele emite uma frequência de rádio aqui dentro, porque é uma rede sem fio, uma onda de rádio. Beleza, esse equipamento do centro ele é chamado de Access Point. O Access Point ele é um equipamento central da rede sem fio, também conhecido como ponto de acesso. Beleza, ponto de acesso e Access Point é a mesma coisa. Presta atenção, você está aqui, ó, na minha rede. Imagine que isso aqui é uma rede aqui do Espaço Campus, você está aqui, ó. Aí tem outra pessoa com celular aqui, aí tem um outro fulano aqui. Vocês estão na rede do Espaço Campus. Vocês estão com algum endereço IP, sim ou não? Sim, para você estar na rede tem que estar no IP. E aí esse ponto de acesso está conectado à internet, trazendo a internet para você que está na rede. Beleza. Aí Joãozinho chega com o celular aqui, ó. Joãozinho já estava nessa rede? Joãozinho já estava? Não, acabou de chegar o Joãozinho. Como é que ele ingressa nessa rede? Ele tem que ter endereço IP para ingressar ou não? Sim, ele vai identificar no celular que tem uma rede e ele vai tentar conectar. O que vai pedir para ele? Vai pedir uma senha. Presta atenção agora o que vai acontecer. Para ele pedir uma senha, ele vai ter que ter um endereço IP. Quem é que coloca o IP nesse computador, nesse celular dele? É ele ou é automaticamente inserido nele? Automaticamente. Isso é o papel de qual protocolo? DHCP. Olha que massa isso aqui, ó. Esse cara, ele teve que solicitar o endereço.
Você não percebe, mas quando você chega aqui e entra na rede, você solicita o endereço. Você solicita a quem? Ao DHCP. Olha como é que funciona. Esse celular aqui vai gritar nessa rede aqui. Esse celular vai gritar na rede, vai falar assim: quem é o servidor DHCP? Porque eu estou precisando de um IP. Então ele grita para todo mundo aqui, ó. Ele grita para todo mundo perguntando: quem é que pode me dar o endereço IP? Aí o Access Point aqui responde para ele: ó, eu estou com o protocolo DHCP. Você quer o IP? Ele quer. Veja, para esse cara aqui usar o protocolo DHCP, o DHCP tem que ter uma função de transmissão em broadcast. Porque senão não tem como o DHCP perguntar para o servidor se ele é o DHCP. Aí o cara responde. Os outros não respondem, mas ele responde falando: sou eu, e toma o IP. A pergunta é: se a comunicação do DHCP envolver o broadcast, qual é o protocolo que trabalha com ele aqui na transmissão? O TCP ou o DP? O DP. Perceba que precisou da comunicação broadcast, não tem como ser TCP. TCP só trabalha em unicast. Entendeu a lógica agora, sim ou não? Então, na hora da prova, eu quero que você entenda o seguinte. Eu coloquei a tabela aí para você, ó. Olha aí na folha. Depois da questão 8, eu coloquei aí separadinho quais são os protocolos que usam TCP e quais protocolos usam o que aí? O DP, tá vendo aí ou não? Os que usam o DP tá aí do lado e os que usam TCP. Tem um que usa os dois. Qual que é? Esse vai cair, olha para cá. Tem um que usa os dois protocolos. Olha para cá. DNS. O DNS usa tanto o DP quanto o TCP. Só que o DNS usa TCP para a função principal dele. Qual é a função principal